Agora então a gente começa a ver o que é o jornalismo de soluções, ou seja, quais são os 4 pilares que baseiam essa prática do jornalismo, essa perspectiva do jornalismo. E aí a gente então vem. Quais são esses 4 pilares que vocês sempre que forem falar, ouvirem falar sobre jornalismo de soluções, passa sempre, são os 4 pilares, ou como é que você aplica os 4 pilares. E aí é importante a gente ver que esses 4 pilares, eles focam muito nisso. Ele tem um rigor de apuração jornalística, ou seja, é jornalismo. E jornalismo requer apuração. Então, o jornalismo investigativo, jornalismo de meio ambiente, jornalismo ambiental, jornalismo de esporte, seja qual for o jornalismo, ele requer apuração. Isso é jornalismo. E o jornalismo de soluções também requer apuração, investigação com profundidade. E aí você vai ter um primeiro ponto de uma resposta a um problema social, evidências da efetividade ou não dessa resposta e detalhes para gerar conhecimento. E o 4º pilar, que é muito importante para a gente fazer uma diferença muito clara e ter aquela um pouco mais de isenção. Ainda que não vou discutir aqui a questão da imparcialidade jornalística, etc. Mas você trazer as limitações dessa resposta dá mais credibilidade na abordagem de jornalismo de soluções. E aí a gente então falando sobre a resposta ao problema. Então, se a solução, o que está sendo feito, vale a pena ser contado, a própria história deve ser mostrada, ou seja, como aquilo foi feito, em detalhes. Então a gente está concentrado em resposta, não em atos amáveis, bonitos, caridosos por indivíduos ou grupos. Não que isso também não seja, mas aí você apura e detalha ele de uma outra forma. Ele aborda um problema, sim, sempre, mas pela perspectiva da solução. Ele contextualiza com dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, desse problema, para que então você aprofunde e traga a resposta. É como a gente imaginar, talvez, eu estou falando de um problema maior, mas eu estou mostrando, ainda que em pequena escala, uma possível resposta para aquilo, ou uma resposta que foi feita e não trouxe efetividade nessa resposta. E por que isso também é solução? Porque é uma resposta, e a gente aprende com os erros, mas a gente vai detalhar isso mais à frente. E aí eu trouxe aqui 3 recortes de matérias, que só na manchete a gente já consegue identificar isso um pouco. O InfoAmazônia é um site que trata bastante do jornalismo de dados, ele traz também algumas matérias de jornalismo de soluções, e esse é um exemplo. A agroecologia é a aposta para reverter cenários de degradação ambiental na Amazônia. A matéria, se você for ler, ela detalha um processo de recuperação, de evitar a degradação em um território. Ou seja, ele está falando, quando a gente fala muito em Amazônia, e por eu ser dessa região vou falar bastante, a gente fala muito em Amazônia, você lembra sempre, né, de floresta, rios, povos tradicionais. E na sequência, desmatamento, destruição e crimes, que devem e têm que ser reportados. Mas você não está contando a história toda. Então, trazer perspectiva de respostas, iniciativas locais aos desafios da região, isso também certamente ajuda na construção da história como um todo. E aí a gente tem aqui um exemplo. Agora, acesso à saúde mental na Maré, luta que vem de dentro. Então você traz uma história de uma questão, de um problema, questão da saúde, que é um problema em todo o país, mas aí você traz a partir de uma resposta que ajudou a resolver esse problema, ou parte dele, em uma comunidade específica. Sem Estado, periferias criam alternativas para democratizar alimento livre de veneno. Aí a gente está falando de um outro problema, mas contando esse problema, jogando luz nesse problema a partir da resposta. Então esse é o primeiro pilar. Eu tenho que falar de um problema e mostrar uma resposta para ele. O segundo pilar é a gente trazer evidências da efetividade da resposta. Então essa história que você vai contar no teu trabalho de jornalismo de soluções, ele deve trazer provas concretas de resultados disponíveis, olhando para a eficácia, não só para as intenções de ter uma resposta. Então assim, para dar um exemplo e pensando aqui alto, tá? Ilustrando, tal comunidade ou autoridade ou governo ou ONG, enfim, alguém lança um projeto para resolver o problema da falta de creches numa cidade. Isso não é jornalismo de soluções. Então você teria que ter como uma comunidade conseguiu resolver o problema de creches na cidade. Aí sim você detalha e vai em frente. Então você tem que ter algumas evidências para que essa resposta com o resultado seja então digna de ser contada, ou seja, aquele critério de noticiabilidade que a gente conhece bastante também. E aí é importante, tá? Os dados podem ser também qualitativos, não só quantitativos.
Então, se eu tenho depoimentos de pessoas que relatam a efetividade daquela resposta, pode já ser suficiente. Claro que se tiver números também ajuda, e aí você tem caminhos de desenvolver isso. Então não necessariamente você precisa ter dado com número, mas dado com fala de pessoas também já ajuda bastante. Então o jornalismo de soluções ele tem a ver com ideias sim, mas como todo bom jornalismo, ele tem que mostrar o que funciona, o que não funciona, como isso funciona, como não funciona, e trazer evidências sólidas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai trazer evidências da efetividade da resposta. Eu estou falando o tempo todo ou não, como dizem, porque às vezes, e isso volto a dizer, nós vamos aprofundar depois, mas mostrar uma solução, uma resposta que não funcionou, com detalhes, mas focando no como aquilo foi feito e por que não funcionou, e sem um juízo de valor apontando culpados, personalizando erros, é jornalismo de soluções. Claro que em casos em que você tem ilegalidades, aí é outra história. Aí é o jornalismo de denúncia, tem que ser feito e deve ser feito, obviamente. Mas aqui é possível também você mostrar algo que foi desenvolvido, que não deu certo. E por que não deu certo? Para que outros não caiam no mesmo erro. E aí você consegue contar a história da maneira completa. Claro que quando você fala daí de recurso público, aí já é uma história que tem que ser com um pouco mais de cuidado. Um terceiro ponto, então, os dois primeiros: resposta a um problema social, ok? Segundo, evidências dessa resposta, tá? E aí quando você traz evidências de que aquilo está funcionando ou não, alguns detalhes mais, aí você mostra detalhes, ou seja, como, o famoso como é que entra em ação. Por isso que a gente vai ver muita matéria de jornalismo de soluções com o título começando com como. Então, como eu coloquei aqui da Amazônia Real, que inclusive é um site de referência na região também, e que tem matérias também de jornalismo de soluções, inclusive no Story Tracker do Solutions Journalism Network. Como o povo Ashinka não pegou Covid-19 até agora. Isso é uma matéria, obviamente, antiga do período da pandemia. A Mongabay faz muita matéria de jornalismo de soluções também, e com o envolvimento da comunidade, casos de malária caem quase 20 vezes no norte do Amazonas. Lembra que a gente viu exatamente isso no vídeo 2? Tipo, Amazonas reduz tantos por cento de casos de malária. Olha como o mesmo assunto a gente consegue abordar aplicando o jornalismo de soluções. Então, com o envolvimento da comunidade, casos de malária caem 20 vezes no Amazonas. Ou seja, ele detalhou, essa matéria ela vai detalhar como isso foi feito, para justamente inspirar regiões e territórios onde isso se reproduz, para que ali também inspire pessoas, comunidades e governos a fazer algo semelhante. E aí, de novo, como? E aí a matéria internacional. Como programas de economia circular de Cleveland ajudam a reduzir o desperdício e a criar empregos. E quantas histórias assim a gente não tem no país? E quantas matérias a gente vê sobre o problema dos resíduos urbanos sólidos, né? E aí a gente pode também contar mais histórias de como isso está sendo resolvido, e a gente tem. Em todas as cidades, praticamente todas as cidades, a gente vai ter algum grupo trabalhando esse tema e que merece ser contado. Então, quando você conta com detalhes o que foi feito, você gera conhecimento para aquela resposta e ela tenha mais detalhes. Então, vai além de ser uma matéria inspiradora. Lembra que a gente falou da professora no vídeo 2? Então, a gente está falando, por exemplo, não só de uma conquista que deve ser ressaltada, valorizada e divulgada, mas como aquela conquista foi feita. Eu gero detalhes para que pessoas possam aplicar aquilo. Então, como eu falei, tem uso frequente do como, mesmo no título, e ela busca com os detalhes mostrar o que a gente pode mostrar para o nosso leitor, para a nossa audiência, o que dá para aprender daquilo. E com isso a gente retoma a nossa missão de servir a sociedade. Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, né? Não só fazer jornalismo para jornalistas, mas fazer jornalismo para as pessoas. Então aqui é o terceiro pilar do jornalismo de soluções. E o quarto acho que é um dos pontos chave também. Então, se eu estou falando no pilar 1 de um problema e uma resposta a esse problema, no pilar 2 eu estou falando de evidências de que essa resposta está atacando esse problema de alguma forma. No pilar 3 eu estou trazendo detalhes de como se conquistou esses números que são evidências dessa resposta a esse problema. Mas é muito importante a gente se lembrar de mostrar com detalhes também as limitações. Ou seja, lembre, a gente está fazendo jornalismo de soluções, não são histórias de soluções, conteúdos de soluções ou narrativas de soluções. É jornalismo.
E o jornalismo faz isso, ele investiga e apresenta diferentes aspectos e narrativas de uma mesma história. Então você não está só promovendo uma solução, uma resposta, você está contando ela. E ao contá-la, isso exige de você que conte a história como um todo. Logo, também teve as limitações. Então a gente precisa demonstrar com muita clareza quais foram as dificuldades que essa resposta ou solução teve, ou ainda tem. Quais são as limitações, o que poderia ter sido feito, ou tem ainda que ser feito, para que esse resultado seja ainda melhor. E para descobrir isso, para detalhar as limitações, não tem jeito, tem que ir a campo, tem que ouvir as pessoas. Porque geralmente a fonte que vai lhe contar e vai ser o início da construção de uma reportagem de jornalismo de soluções, ela vai te apresentar o problema e a resposta. São poucos aqueles que vão ter a franqueza de contar todos os detalhes, inclusive onde não deu certo ou ainda o que está tendo dificuldade, quais são os problemas, quais são os obstáculos. Muitos vão contar. Só que aí é importante você ouvir a pessoa que é impactada, que é beneficiada ou que é o público-alvo daquela resposta. E ouvindo as pessoas, elas vão te relatar. E aí um ponto mais complicadinho, mas que dá pra gente entender. Eu tenho reforçado isso bastante. Falhas podem ser instrutivas, mas aí com esse cuidado ao contar essa história, a gente está falando um foco no como e não em quem. Então, caso, obviamente, que se essa apuração sobre uma resposta que não deu certo, a gente descobrir crimes, a abordagem muda. Aí você está falando de um outro tipo de jornalismo, você está falando de crimes, está falando de jornalismo investigativo, de denúncia, etc. Agora, se eu tenho uma resposta em que ela conseguiu efetividade, mas numa outra área não, ou foi feito algo, aplicado, etc., e por algum motivo não deu certo, mas não teve má fé, pelo menos na apuração que você fez, aí dá para contar essa história com a prática do jornalismo de soluções, porque você está mostrando resposta a um problema, você está trazendo evidências, inclusive de que não deu certo, detalhes de como não deu certo e detalhando então as limitações para isso e também mostrando o que dentro das limitações, das falhas, tem certamente acertos. Então é aí que a gente consegue inclusive ampliar a perspectiva da possível abordagem do jornalismo de soluções. Então relatar falhas instrutivas pode ser útil, reportar sobre falhas e histórias tristes não ajuda muito, não constrói. Aprender com falhas de outras organizações e indivíduos é também importante e é útil como contraste. Quem diz isso é a Meg Anderson, num artigo que eu vou também disponibilizar para vocês durante o nosso curso. Então, basicamente, são esses os 4 pilares do jornalismo de soluções. Resumindo, se você chegou até aqui, com muita calma, eu estou falando de um problema, mas estou contando ele a partir de uma resposta. Eu estou trazendo evidências com números ou pessoas ou depoimentos sobre essa resposta. Eu estou trazendo detalhes de como essa resposta foi implementada e eu também trago detalhes sobre as limitações para que ela não seja com escala maior ou elas tenham resultados melhores ou quais são ainda os problemas que ela encontra, quais são as limitações. Então são esses os 4 pilares que constituem uma matéria ser então classificada como jornalismo de soluções. Aqui a gente encerra os vídeos de aula desse primeiro módulo e temos aqui ainda também alguns vídeos para você assistir de entrevistas que eu fiz com jornalistas explicando mais, detalhando mais o que é o jornalismo de soluções. Também te peço que você acesse os textos disponibilizados que ajudam a entender um pouco mais logo nesse primeiro módulo, responda ao quiz, obviamente, e eu estou à disposição para tirar dúvida e vou olhar todas as postagens lá no fórum e comentar algumas e destacar também por e-mail e mensagens com vocês. Obrigado e até o módulo 2. Tchau, tchau.